Olá, meus queridos, minhas queridas, boa tarde. Como vocês estão? Oi, Samara! Que bom tê-las aqui. Obrigada, somos. Boa tarde. Finalmente minha câmera chegou, né? Porque o último encontro que a gente teve, vocês não puderam visualizar, né? Aqui a minha a minha feição, não é? Essas aulas teóricas, né, que a gente está tendo ainda de caráter experimental, né? Vamos ver como é que vocês se vão querer essas aulas, né? E aí, a priori, elas estão ficando gravadas, sim. Só que eu estou vendo aí com a minha equipe como é que a gente vai disponibilizar isso, tá? Se vai ser um curso específico, se vai ser bônus em algum lugar. Porque eu já queria deixar aqui essa informação para vocês. Hoje tem muita coisa boa que eu vou estar compartilhando. Essa é a nossa primeira reunião teórica de junho. E eu vim trazer, né, algumas questões aí para vocês. Para quem não me conhece, tem alguém aqui que não me conheça ainda? Esse grupo tem tomado umas proporções assim, né, interestaduais que eu tenho ficado muito orgulhosa. E meu nome é Jaiana Ventura, sou psicóloga, neuropsicóloga, sou natural de João Pessoa, Paraíba. E esse grupo de estudo, ele surgiu assim de um interesse genuíno do meu coração para que a gente pudesse estar conversando gratuitamente e online, né, sobre algumas questões que estão ali envoltas da teoria e também da terapia cognitivo-comportamental. A gente, a priori, estamos testando, né, alguns dias na semana, alguns horários, porque a gente começou a fazer nas terças-feiras, de 8 horas da noite, e algumas pessoas me mandavam mensagem, né, dizendo, Jaiana, estou em aula, não consigo, eu queria muito entrar na aula teórica para entender mais, né, deixar algumas coisas mais claras a nível conceitual mesmo, né, as características que envolvem aí a TCC. E aí, como eu avisei para vocês lá no grupo do WhatsApp, né, eu andei meio doentinha. Eu acho que quem me acompanha, principalmente no Instagram, né, se você não tem Instagram, não me segue, na verdade, no Instagram, meu perfil é @, deixa eu colocar aqui, psicóloga Jaiana, então me segue lá. Desde o ano passado, eu tô com algumas questões de saúde, deixa eu só colocar aqui no silencioso, que eu tive chikungunya, né, no final do ano passado, e esse ano eu tive a Covid, né? Então, às vezes, já vinha as sequelas da chikungunya com dores e tal, e esses últimos dias veio o combo, né? Eu estava sentindo algumas dores nas minhas articulações e também a questão da respiração, né? Então, vocês vão me ouvir ainda com essa puxada assim de ar, mas descansei, tô tomando aí um corticoide de novo, né? Então tô bem inchadinha, uma situação bem chatinha, mas agradeço a compreensão, as mensagens que eu recebi, né, esses dias aí que a gente não teve contato aqui na nossa aula teórica. Contudo, estamos aqui, né? E hoje a gente vai retomar algumas questões em relação ao nosso conteúdo, né, teórico. Ô, Gabi, obrigada, amor. Obrigada, né? Qual é a proposta, né, dessas aulas teóricas? Que a gente possa nivelar todo mundo que está aí no grupo de estudo, para que a gente fale na mesma linguagem, né? Então, o que o modelo cognitivo, o que é a TCC, o que são essas questões, né, que a gente vai estar abordando nas aulas dos sábados, né, nas reuniões do sábado. Quer falar, Danilo? Ou foi sem querer, a mãozinha? Então, amanhã teremos sim nosso estudo de caso. E aí, sim, até isso que eu queria falar também. No sábado passado, tava tomando Vicia na Lúcia, bem lembrado. Vou voltar a tomar.
No sábado passado, os nossos convidados, eles tiveram um imprevisto e não puderam participar, né? Mas, de toda forma, se amanhã alguém tiver algum imprevisto, a gente vai ter nosso grupo de estudo, sim, porque aí eu trago algum material meu mesmo, de algum paciente meu, e a gente vai conversando, certo? Para a gente não ficar com esse tempo todo de distância do grupo de estudo. Inclusive, algumas pessoas já saíram, né, do grupo, lá do WhatsApp. Não saiam, não. O grupo fica ali quietinho, ninguém fala durante a semana, mas justamente no final de semana é onde tem o maior movimento, né? Então, esse é o princípio, né, dessa aula de hoje. Esse grupo de estudo, está com essa seguinte dinâmica, né? Nos sábados, às 10 horas da manhã e às 12 horas, e às 2 horas da tarde, a gente tem convidados, né, psicólogos diferentes para estar trazendo casos reais, né, dos seus pacientes, né? Então, está sendo bem enriquecedor, né? Quem participa, né? Tem gostado bastante. Em relação aos certificados, como eu já explanei, eu não estava muito bem de saúde, então realmente deixei tudo quietinho, porque vocês sabem que eu sou a minha própria empresa, né? Então eu dou a aula, eu convido o pessoal para participar, eu faço os certificados, mando e-mail, faço tudo. Então, eu não mandei ainda esses últimos, tá? Vou colocar aqui o link para o certificado de hoje. Vai estar aí compondo 2 horas. Deixa eu ver aqui. Né? Então, vai chegar o certificado. Só tem mais um pouquinho de paciência que vai chegar, tá? Deixa eu só colocar aqui, 4/6. Pronto. Vejam aí, colocar aqui no nosso bate-papo. Em breve, né, eu vou estar divulgando aí para vocês mais em relação ao curso que eu vou estar promovendo. Deve estar saindo aí esses próximos dias, tá? Enfim, deixa eu só fazer uma enquete aqui rapidinho. Só para saber se hoje é a sua primeira aula. Deixa eu ver, tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Bacana demais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, tem um drive que tem todo o material que a gente tem trabalhado lá aqui no grupo de estudo, inclusive das aulas do que eu uso, né, o PowerPoint. Ô, Gabi, obrigada, princesa. Saudade também. Se você quiser chamar mais alguém ou que você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, é esse link aqui embaixo, né? Então, tem algumas pessoas novas por aqui, né? Então, como eu apresentei, eu sou Jaiana Ventura, me segue lá no Instagram, tem um canal no YouTube também que eu estou ajeitando. Então, nessas férias aí, entre junho e agosto, vai ter muita novidade, né? Porque, como alguns já sabem, eu ministro aula em 2 faculdades aqui em João Pessoa, pós-graduação, então tem outras atividades aí que tem me consumido tempo, né? E como até escritora sou, para quem não conhece, esse aqui é meu livrinho, ó. Inclusive está com desconto bem legal lá na Amazon, tá R$ 26, eu acho. Sobre perfeccionismo. Bem legal. Hoje eu vou falar sobre muitos recursos. Eu quero só fazer aqui uma retomada do que a gente vem conversando, tá? Então, eu gosto bastante. Eita, deixa eu colocar o slide que eu esqueci de botar. Eu gosto bastante de estar interagindo com vocês, tá? Então, vocês podem estar falando aí, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui material. Deixa eu ver só se é esse aqui. Gostaram dessa mudança aí do horário, do dia na semana? Vão me dando aí alguns feedbacks aí. Ou não, ou preferia na terça-feira mesmo.
Pronto, esse daqui. Ficou melhor para vocês ou não? Até porque eu acho que vocês, a maioria é estudante, né? Então, tem gente que está em semana de prova, essa semana ou é a outra. Então, tem muita gente, né, que está apresentando TCC também, né? Finalizando o curso. Então, tem sido dias bem movimentados, né, de maneira geral. Mas vamos testar, né? Vamos testar. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Ah, Gabi, top. A overdose de mim, né? Overdose de mim. Então, gente, vamos lá, vamos embora, né? Esse aqui é um dos slides principais, mas hoje eu não vou estar trabalhando especificamente com ele, não. Vou trazer vários materiais aqui para vocês conhecerem e que fala sobre essa parte mais inicial da teoria cognitivo comportamental. Então, é muito importante a gente entender, quando a gente está falando de TCC, a gente está se referindo a uma abordagem psicológica, ou seja, uma forma de enxergar os problemas, uma maneira que a gente tem de fazer intervenções de caráter, né, sistemático, trazendo todo um embasamento teórico, filosófico, metodológico também. Então, é muito importante que a gente se lembre que essa é uma maneira, é uma forma. A TCC não é melhor nem pior do que nenhuma outra abordagem, né? Inclusive essa briga aí de abordagens, né? TCC, psicanálise, ACP e assim por diante, é algo tão besta, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, que não é isso que importa, né? Não é isso que importa. O que importa é se você, primeiramente, acredita, né, na maneira como a abordagem ela funciona, se a demanda do paciente ela está adequada para o que a gente está propondo, né? Então, existem vários estudos que vão comprovando que a teoria cognitivo-comportamental ela melhor se adequa em alguns casos, especialmente de transtornos psiquiátricos mais severos, por exemplo, né? Então, pacientes com transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno depressivo maior, por exemplo, né, como casos de transtornos psiquiátricos. Mas se adequa a qualquer tipo de contexto, conteúdo ou a maneira que o paciente vai trazer, né, esse conteúdo aí para a gente, né, essas queixas dele. Então, é muito importante a gente entender alguns elementos, né? Então, falar de psicoterapia, que é um dos nossos ênfases aqui nesse grupo de estudo, é falar desse serviço do psicólogo, que tem esse caráter sistemático, que tem esse caráter embasado na ciência e que possui técnicas e estratégias e ferramentas para a gente alcançar aqueles objetivos que tem de principal forma, não é nem principal forma, o cerne mesmo, né, do tratamento psicológico, que é melhorar a qualidade de vida desse indivíduo a partir da diminuição desse sofrimento psíquico dele. Então, a TCC mostra sim, Rafinha, né, a TCC, ela é essa maneira, né, que a gente pode fazer essas intervenções. Então, a TCC, ela também tem aí alguns princípios que são básicos. Dentre eles, a gente tem a importância de uma relação terapêutica, que foi o último momento que a gente teve, né, aqui online, o último ou o penúltimo, não lembro, que a gente falou muito sobre essas questões relacionadas à empatia, né, a gente teve um momento aí bem filosófico, bem gostoso também. Então, a gente preconiza, enquanto terapeuta cognitivo comportamental, a aliança terapêutica. O que é isso, né? Esse contato, essa relação de confiança que o paciente vai ter com a gente. Então, não tem como o paciente continuar um tratamento ou engajar em um tratamento psicológico se ele não entender a importância desse processo, se ele não ver a utilidade daquele processo para ele, para a vida dele. Por que é importante? O paciente ele vai continuar com você porque confia em você. O paciente, quando ele vem para a gente, ele não está querendo avaliar quantas técnicas você sabe, quantos mecanismos você consegue decorar para aplicar.
Por que que eu estou dizendo isso? Porque a TCC tem esse mito, né, de que a gente tem que aplicar técnica, a gente tem que aplicar instrumento, que tem que fazer. Não, calma. Antes de qualquer coisa, a gente está atendendo ali um ser humano, a gente está atendendo uma pessoa que tem sede de alguma forma ou de alguma fonte e que a gente pode aliviar essa sede dele. E a gente precisa fazer, antes de qualquer coisa, esse processo acontecente entre mim e o meu paciente. Porque se isso aqui não acontecer, nada flui, né? Então, que é algo muito interessante, que a maioria dos livros que a gente vê, estuda, da TCC, eles são oriundos de outra cultura, né? A cultura americana. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente é mais caloroso. Se falar aqui do Nordeste, então, é que a gente ainda é mais. Então, a gente precisa entender que existem diferenças culturais e outros tipos de diferenças que a gente precisa adaptar para a nossa realidade. E não ter aquela postura de tamanha distância que promove uma frieza no paciente, na relação, né? Então é você lá e o paciente aqui, negócio bem mecânico. A não ser que você seja assim. Se você for uma pessoa mais mecânica, mais tal, seja você. Acho que essa é uma das grandes coisas que eu sempre repito bastante, seja você. Porque terão aí milhares e milhões de psicólogos, né? Aqui no Brasil, atualmente, a gente está com quase 400 mil psicólogos, né, devidamente cadastrados no Conselho Federal. O que que vai fazer você ser um psicólogo diferente no meio dessa galera toda? Que hoje, de 5h50 da tarde, de uma sexta-feira, você está assistindo aula de TCC que não tem correlação nenhuma com nenhuma instituição, né? Ou seja, não é para você ganhar ponto em prova, não é para nada disso. Você está aqui porque você quer estar. Né? Então, é exatamente isso que Tainá está falando. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser acolhidos e a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender isso. Só que o paciente que vem ser tratado na perspectiva da cognitivo-comportamental, ele vai ser enxergado de um jeito e a gente precisa ensinar isso para o nosso paciente. Porque essa é uma das características do perfil de um terapeuta cognitivo comportamental, né? Que é o quê? A gente ser professor, ser educador, a gente ter essa paciência para ensinar, tá? Então é algo que a gente precisa deixar sempre muito claro. Então o paciente ele vai chegar para a gente, né? Primeira sessão, por exemplo, a gente vai estar perguntando, obviamente, né? Depois de se apresentar, ô Luísa, linda. Né? Luísa vem aí diretamente do Rio Grande do Sul, né? Isso ou eu tô com a memória meio ruim? Em Luísa, mulher. Olha aí, diretamente do Rio Grande do Sul, olha que coisa linda. Né? Então, é muito interessante, né? Quando a gente para entender isso. Quando o paciente ele chega para a gente na primeira sessão, e muitos deles não sabem nem o que é. Olha, eu nunca fiz terapia, eu não sei o que é para fazer, nem o que falar. Mas aí, de repente, quando se pega, já está falando, né? Então, é um momento que o terapeuta tem que ser muito ético, tem que ser alguém que não está ali para dar conselho, alguém que não é para ser amigo do paciente. Somos um profissional que fomos contratados especificamente para cuidar da saúde mental dessa pessoa, né? Então, e a gente faz isso, né, na ótica da TCC, da seguinte forma, né? A gente precisa ensinar para o nosso paciente, e aí já me reportando a outros momentos que a gente já teve aqui, nessa aula teórica, né? Deixa eu só descer aqui. Esse slide já está disponível aí para vocês. Isso, perfeito, né? Então, Carla aqui, ela trabalha com os surdos, né? Francis Lyons. Isso, Gabi, perfeito, perfeito. A nossa cultura não nos permite ser assim, né? E a gente vai ensinar o nosso paciente como um óculos. É como um óculos. Quando a gente coloca o óculos, a gente tem uma outra perspectiva, né? Então, as coisas ou o contexto continuam iguais. Ou os problemas existem, mas a maneira
como a gente vai enxergar, vai ser uma maneira que a gente precisa ensinar isso para os nossos pacientes. Então, uma das formas que a gente tem de ensinar o nosso paciente a enxergar algumas situações da vida de um modo diferente é partindo de fato do começo ou dos pilares que estão embasando a TCC, que é o quê? Que é a gente trazer esse dado aí, ou essa raiz filosófica que embasa tanto de Epiteto, quanto de Sócrates, quanto de outros filósofos que estão aí presentes, né? Então, que fala muito, até postei uma frase dessa aí esses dias, que não é o evento em si, não é o que está acontecendo, não foi a sua separação, não foi a perda de um ente querido, não foi uma nota baixa, não é você estar gorda, estar magra, enfim, não é isso. O que vai fazer de fato a diferença é a lente que a gente utiliza para enxergar tudo isso. Esses dias eu estou acompanhando um amigo que está passando uma situação muito difícil, que foi de separação, né, de divórcio, e ele está arrasadíssimo. E fica pior ainda quando vê a ex-esposa super bem, né? Então, não era essa expectativa que ele tinha. Ele esperava que ela também estivesse mal e assim por diante. Não é a separação em si, é como a gente lida com ela. E aí eu te explicando, toda trabalhada na TCC, né? Pensamento, comportamento e tal, não sei o que, lá, lá, lá. E aí ele dizendo, Jaiana, eu não sou um botão que aperto e eu entendo isso que você está me dizendo. Aí eu na minha cabeça, é verdade. Às vezes a gente nesse caso eu estava sendo amiga, né? Mas enquanto terapeuta, a gente também tem que dar uma segurada ali nas nossas expectativas. Porque uma pessoa que não tem esse hábito de pensar sobre o próprio pensamento, sobre as suas emoções, ou que a vida, na verdade, ela é a representação que a gente faz dela, é a interpretação que a gente faz dela, né? Porque isso traz para um indivíduo um senso de autorresponsabilidade muito significativo, né? Então quer dizer que a vida não é aquilo que meu pai disse que é, ou o que o meu chefe disse que eu sou. Então, parar para pensar sobre isso, né, isso já nos gera uma crise, aí, se eu posso dizer, até existencial, de uma maneira mais significativa, porque a gente vai promovendo em nós mesmos a nossa própria cura, né? Então, a psicologia, a psicoterapia, ela tem esse viés, né? A gente não tá, né, exatamente. A gente não para refletir, né? Então, o paciente também tem um tempo dele, e a gente precisa ir respeitando, né? Então, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, nesse caráter teórico, a intenção que a gente pode acabar desenvolvendo é de dizer tudo isso para o paciente da gente. Olha, deixa eu te dizer, né? A forma como você pensa vai impactar diretamente na maneira como você vai escolher as suas coisas e tomar decisões. Tá bom. A gente sabe que isso realmente é eficaz, isso funciona, mas para o nosso paciente, a gente precisa ir com calma para isso não soar, inclusive, de maneira intempestiva. Ele está ali muitas vezes no luto dele, no processo dele. E eu acho que uma das coisas mais interessantes do processo é a gente entender, captar ali qual é o ritmo do paciente para a gente ir dançando a priori, nesse começo, conforme o próprio paciente. O processo da condução da terapia, ela começa a funcionar quando o paciente ele vai se permitindo a experimentar o nosso ritmo. Estou fazendo essa analogia aí para vocês irem pensando, né? Então, falar sobre todas essas questões, né, de dizer sobre os nossos pensamentos, o que é que vai gerando, existem infinitas maneiras. Eu trouxe algumas para a gente conversar hoje, né? Mas só para a gente relembrar aqui, a gente viu muito na nossa aula passada questões relacionadas a emoções, né?
Então, até um vídeo que a gente assistiu do Neurovox, né, do que seriam emoções, o que seriam sentimentos, que um é mais consciente, o outro é mais inconsciente, como é que a gente reage frente a algumas situações, como o nosso próprio corpo, a nossa fisiologia, né, tem essa resposta de lutar ou de fugir, e que tudo isso está interligado, né? Então, é muito importante que, na nossa cabeça, enquanto terapeuta, esse tipo de modelo aí, que todas essas bolinhas amarelas, elas funcionam separadamente, mas elas são interdependentes. Dos outros pilares que a TCC ela explica para a gente é o quê? Que o nosso pensamento, ou as nossas cognições, né, se você tiver lendo e etc. Então, os nossos pensamentos são eles que governam essas outras bolinhas que estão aí. Então, é o meu pensamento que vai gerar as minhas emoções, vai gerar os meus comportamentos e assim por diante, né? Então, as situações, tanto para as situações externas, quanto para as situações internas. O que seriam essas internas? O próprio pensamento em si, né? As nossas, sei lá, o pensamento mesmo. Eu percebi que meu coração tá batendo mais forte, né? Tipo ontem. Ontem eu tava sentada e eu senti uma dor aqui no coração, do lado direito, aqui no meu peito. Eu fiz, eita, gota, eu vou infartar. Tipo, olha o pensamento da pessoa. Porque poderia ser qualquer outra coisa, né? Minha avó diria logo, são gases, minha filha. Vá dar uma voltinha, né? Então, a minha percepção da minha dor fez com que eu tivesse um tipo de pensamento desse. Os nossos pensamentos, e aí eu queria passar aqui para outro slide, antes de trazer os recursos para vocês, quando a gente para enxergar qual é o embasamento da literatura, da teoria da TCC, é isso daqui que ela propõe. É isso daqui que muitas vezes a gente acaba se enrolando porque a gente acha que é muito difícil. Mas para você entender aí, certo? Eu fiz esse triângulo invertido por vários motivos. Primeiro, porque a maior parte, de fato, de conteúdo que a gente tem acesso são esses pensamentos automáticos. Tipo, esse exemplo que eu acabei de dar, né? Que foi assim, eu senti uma dor no peito e a primeira coisa que eu pensei foi que eu vou infartar, né? Qual é a evidência que eu tenho que eu vou infartar? A dor no peito. Tá, só a dor no peito a pessoa infarta? Não tem nenhum outro motivo que leva a um infarto? Só a dor no peito? Não, tem outro motivo. Então, peraí, né? Então, esse acesso mais rápido que a gente tem no que a gente chama de pensamento que é automático. Automático por ser algo realmente rápido, automático porque a gente não avalia, não tem um nível de racionalidade da gente parar tudo e avaliar. Não, eu tive esse pensamento, mas eu acho que esse pensamento, não sei o que. Não, a gente só pensa e só reproduz. O grande problema dos nossos pacientes e que vai acarretar outros problemas mais sérios é que esses pensamentos, eles podem ser errados ou ser correspondentes a uma leitura errada da realidade. Troca esse nome errado aí, que eu me incomodei. Uma leitura inadequada da realidade. Ou errônea mesmo, errado. Professor, o que é isso? Eu ainda não estou entendendo muito bem. Olhem só. Na psicanálise, ó a viagem, né? Por que eu estou trazendo a psicanálise? Porque é uma das fontes que a gente tem, pelo menos as primeiras portas, né? Quando a gente vai falar sobre psicologia e tal, a gente termina abrindo a psicanálise primeiro. Freud, ele dizia que a nossa estrutura da mente era a partir do ego, superego, e do id, né? Então, tem uns componentes que são mais conscientes, outros mais inconscientes, outros mais morais, né? Tem um julgamento, assim, outros não, só vai, tal. Na TCC, a gente também tem uma forma específica de explicar a nossa organização psíquica. Só que aí em alguns livros você pode encontrar tanto esse nome aqui, ó, pequenininho, tá vendo aqui, na esquerda? Níveis de processamento cognitivo,
ou níveis de cognição, ou níveis de pensamentos, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Porque a informação como um todo, ou seja, você está escutando essa aula, se você estiver anotando ou estiver pensando em outras coisas, fazendo analogias e tal, você está tendo um processamento mental, né? Um processamento cognitivo. E aí a cognição, ela é tudo isso que você está vendo aí, tanto dentro desse triângulo invertido quanto fora. Quando a gente está conversando com alguém, né? Por exemplo, eu estou aqui nesse momento falando com vocês. Então, eu também me escuto. E quando eu vou elaborando aqui essa minha frase, eu vou tentando buscar as palavras para encaixar e para fazer sentido. Tudo isso está acontecendo aqui nessa consciência. Eu estou consciente do que eu estou falando, eu sei as próximas palavras que eu vou estar aqui falando para vocês, porque eu estou processando tudo aqui em nível de consciência. Se nesse momento vocês me fazem alguma pergunta, ou eu escuto algum barulho lá fora, que eu estou na minha casa, né? Aqui tem uma janela e essa janela é virada para a rua. Se nesse momento que eu estou aqui com vocês e tal, faz um barulho lá fora, imediatamente eu vou pensar em alguma coisa. No meu caso, hoje, né, sexta-feira, 6h10 da noite, eu acho que eu iria pensar assim, será que é meu pai que veio aí? Um exemplo, né? Ou então, quando meus cachorrinhos, que eu tenho dois, eles começam a latir de madrugada, ou de noite, muito tarde, eu tô assistindo uma TV, uma série, um negócio, quando eu tô ali assistindo e eu escuto meus cachorros latindo, a primeira coisa que eu penso é, será que é um ladrão que tá lá fora? Aí eu vou no meu circuito de câmeras e vejo, não é ninguém. Ai, meu Deus, se não é ninguém, será que é um gato? E tá entendendo? Esse tipo de pergunta, será que é um ladrão? Será que é um gato? Será que é não sei o quê? Não tava na minha consciência. Eu não tava nem pensando em ladrão, em gato, nem nada. Eu tava focada no filme. Né? Eu tô assistindo aquela série. Não sei se vocês já assistiram. Deixa eu botar aqui pra ver se vocês já assistiram. Porque eu não sei falar inglês, não. Deixa eu botar aqui pra mim ficar mais fácil. Se você já assistiu ou tá assistindo M, acho que é assim. Essa é a série, que é aquela menina ruiva. Pronto, não sei falar esse nome não. Anne, né? Eu falei Anne com E, pronto. Né? Então tô vendo aqui, ó, que tem uma galera que ainda não, outras que sim. Minha gente, eu botei no Instagram esses dias, né? Eu fui, me recomenda aí uma série. Uma galera me recomendou essa série. Aí eu, caramba, o que é que tem de mais nessa série? Que tá todo mundo dizendo, assista, assista, assista. Eu falei, não, vou assistir. É uma. Caramba, eu não sei nem o que dizer para vocês, mas é uma lição de vida em vários aspectos, inclusive com relação à própria TCC. Por quê? Né? Quem assiste deve estar captando, porque ela faz muitas perguntas, ela explica muito bem, né, algumas questões relacionadas às próprias emoções, ela provoca no outro reflexões, crises, né? Porque, como dizia a Luísio, ele dizia o seguinte, né? Que a gente só consegue, a estrela só consegue virar estrela porque ela explode. Então, as crises são importantes. A resiliência, né? Como a Samara está dizendo. Então, ela se adapta às mudanças, né? Lógico que tem todo o drama, né? Tem toda o cenário. Minha gente, eu me arrepio todinha. É muito massa. É muito, muito mesmo, né? Eu tô naquela parte do. Não pode dar spoiler, não, né? Então vou dizer não. Mas eu tô numa parte específica da temporada que acontece alguma coisa com o cabelo dela, que eu não vou dizer o que é, mas acontece um negócio lá. Então, lógico, ela fica muito triste, que fica muito revoltada e etc. Mas tá bom, beleza. Eu tô com esse problema aqui, o que eu posso fazer com isso? Bola pra frente. Então, é isso, é essa mudança, essa capacidade de a gente se adaptar, de a gente mudar a nossa visão. Eu não tenho como mudar algumas questões, como, por exemplo, a morte de alguém. Como, por exemplo, sei lá, eu posso fazer
Tem coisas que eu não consigo controlar. Então, o que que me cabe? Aceitar. Então, essa é a grande dificuldade de algumas pessoas que, por conta dessa estrutura que a gente está vendo aqui, ser tão rígida, ser tão inflexível, essas pessoas têm a tendência de sofrer mais. Essas pessoas têm dificuldade de mudar. Né? Então, os pacientes que são difíceis de engajar na terapia, de estar, né, nesse processo de tratamento com a gente, são pacientes que têm toda uma estrutura, né, como a gente está vendo aí, desses níveis de cognição, de uma maneira mais engessada. E tudo isso advém de onde? Dessa base, dessa pontinha desse triângulo aqui, que é o que a gente chama, na TCC, de crenças centrais. Crença central é aquilo que é mais rígido, mais difícil. Alguém me pediu para eu mostrar de novo aqui meu livrinho, não foi? Vocês estão lendo isso aqui? Deixa eu interagir com vocês. Cadê vocês, hein? Eu tô carente, minha gente. Eu só vivo carente. Oi! Vocês estão vendo aqui meu livrinho? Diga sim ou não. Sim? Vai, interajam comigo, vai! E a professora tá tão carente hoje. Bom, minha gente, tô carente. Pronto. Não tem esse meu livrinho. Vamos falar de perfeccionismo. Esse livro aqui, ele é a representação de uma das minhas características que foi por muito tempo me dominando. Como assim? É até engraçado essa história. Porque, ei, Samara, valeu, é massa, né? Eu fiz esse livro, mostro sim. Eu fiz esse livro numa madrugada, levei pouquinho mais de 2 horas. E ele abrange várias áreas da nossa vida, né? As relações sociais, o nosso trabalho e tal. Então, durante muitos anos, eu fui dominada ou escrava, vou chamar assim, para ser mais dramática, assim, pela minha crença de ser perfeita. Só que isso não era consciente. Isso não era consciente, era algo muito profundo ali em mim que estava aqui na minha crença central, ó. Que minha crença central é o quê? Eu tenho que ser perfeita. Enfim, né? Eu tenho que ser perfeita. Oi, Marcelino! Não é? Boa noite. Hoje é overdose de mim, daqui a pouco a gente tá na aula, né? Então, essa é uma das minhas crenças que eu tinha e ainda tenho. Só que hoje eu entendo que durante muitos anos da minha vida ela foi muito disfuncional. Por quê? Porque eu acabava cobrando muito de mim e muito do outro. Porque eu não podia errar. Quando eu errasse, existia uma catastrofização assim de que eu fiz tudo errado, que se eu falasse alto, sei lá, com a minha mãe, eu não era uma boa filha, porque eu falei alto com ela, não era para falar alto. Os meus trabalhos de faculdade, quando eu estudava, eram realmente impecáveis, né? Então, pronto, Samara me acompanhou em 2015, eu ainda tinha muitos traços perfeccionistas fortes. Então, eu exigia muito dos meus alunos, de uma maneira que machucava alguns e eu não percebia. Então, isso que eu tinha aqui nessa pontinha, né, de ser perfeita, né, gerava todos esses outros pensamentos ou de crenças em outros níveis, como por exemplo, quando a gente fala em crenças intermediárias, né, que ela está ali fluindo, né, entre as crenças centrais, que é a mais profunda, e os pensamentos automáticos, que é o que a gente tem mais acesso, o que que ela faz, né? Representa atitudes, representa ordem, representa regras. Então, se eu não tiver tempo suficiente, então eu não vou fazer tal atividade. Isso aí te lembra algo que se chama procrastinação? Ou seja, pessoas que têm traços perfeccionistas são pessoas que têm a tendência de procrastinar mais. Por quê? Eu só posso vir dar aqui minha aula para vocês
se a minha câmera estiver funcionando perfeitamente, se meu cabelo estiver arrumado, se na minha estante tiver tudo, qualquer coincidência, mera coincidência, certo, minha gente? Obrigada, de nada, né? Então, minha estante não pode estar bagunçada, né? Os meus cachorros têm que estar em silêncio, então tem que estar tudo assim. Se não tiver assim, então não dou aula. Então, uma pessoa que é perfeccionista, ela tem essa característica do 8 ou 80, do 0 ou 100. Então, existem algumas regras que isso vai reforçando a nossa crença de ser perfeccionista. Só que, mais uma vez, se você não tiver num processo terapêutico ou ter essa habilidade ou rotina mesmo, ou hábito de se questionar sobre algumas coisas, a sua vida vai andando, andando, andando e você nem percebe. E tem uma tendência muito grande de ir piorando, né? Então, isso é algo que vai se expandindo em relação a outras áreas da nossa vida, né? Então, trabalho, vida pessoal, vida conjugal, autocuidado, né? Então, é algo muito, como é que eu posso dizer? É algo muito redondinho. Tudo tem muito a ver, né? Então, geralmente, as pessoas que têm esse traço, ela tem uma tendência a, quando errar, não se perdoar com tanta facilidade, e quando outra pessoa errar, também não conceder esse perdão, né? Então, uma coisa que eu queria estar trazendo para vocês aqui é em relação à identificação de algumas questões, tanto relacionada a isso que a gente está conversando exatamente agora, que é esses níveis de cognição, né, que existe esse aprofundamento, quanto também em relação ao nosso modelo cognitivo. Então, eu vou estar apresentando para vocês alguns recursos. Primeiro, peraí, pronto. Acho que eu vou começar por aqui. 1, 2, 3. Distorções cognitivas, acho que é isso. Todo o material. Ops. Minha câmera saiu, né? Deixa eu ajeitar aqui. Todo o material que eu estou mostrando aqui para vocês está em um drive meu, especificamente. Deixa eu ver aqui onde estão os drives. Meu drive. Que eu já disponibilizei para vocês algumas vezes lá no grupo do WhatsApp. E vou mandar por aqui. Então, vou mostrar muito material para vocês e esses materiais eles estão aqui no meu Drive, certo? É só você ir lá e baixar os arquivos. E tem um site que eu gosto bastante também, eu acho que é assim, que é TCC para Todos. Então, vocês podem baixar lá os instrumentos e tal. Então, o que que acontece? Deixa eu achar aqui. Pronto. O que que acontece? Existe esse tipo de instrumento aqui, que é, como vocês podem ver, um papel, né? Um arquivo em PDF. Se você atende presencialmente, você pode imprimir isso daí. Se você atende online, você pode mandar isso para o paciente ou compartilhar a tela, enfim. Existem várias maneiras da gente falar para o nosso paciente que nem tudo que ele pensa é a realidade, né? Que nem tudo o que a gente pensa tá certo. Não no polo da gente discutir o que é certo e o que é errado, sabe? Mas sim que não tá congruente, seja com as evidências que ele tem, ou seja, enfim. Então, isso é o que a gente chama de distorção cognitiva. Essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa estar explicando para o nosso paciente, mas com muito cuidado, porque alguns podem dizer assim, do tipo, então você quer dizer que eu sou uma pessoa que sou doida, que eu penso só coisas que não existem, você está em complô com meu marido, com meu filho, né? Então, a gente tem que ter muita segurança que o paciente entende a nossa linguagem, né? Porque como a gente estava falando nas aulas anteriores, quando a gente fala da TCC, a gente tem um vocabulário próprio, né? Então, a gente precisa ensinar para o nosso paciente o que é isso, primeiro, né? Então, as distorções cognitivas são formas distorcidas de ver a realidade que geram grande sofrimento para si próprio ou para outros. São pensamentos automáticos disfuncionais,
um processamento de informação emocional equivocado, que se baseia na aprendizagem mal adaptada, distorce a realidade para que as informações sejam condizentes com a crença pré-estabelecida. A gente distorce a realidade sem querer. E, mais uma vez, isso não tem nada a ver com transtorno psiquiátrico ou psicológico. Todo mundo tem uma certa tendência, né, de ter essas distorções cognitivas. Então, você pode, por exemplo, estar apresentando para o teu paciente esse papel, vamos supor. Tem várias formas de você fazer isso, né? E aí, vamos supor que você pegou esse papel ali impresso ou dividiu a tela, né, com o paciente online, por exemplo, e você vai explicar tudo isso. E aí você pode pegar um exemplo dele, né? E a partir de um exemplo dele você pode desmistificar, de dizer assim, peraí, quais são as evidências que você tem que isso que você está pensando é real? Qual é a pior coisa que pode acontecer se se isso que você está pensando é real? Né? Então, se eu disser para minha mãe que eu sou gay, então minha mãe ela vai me bater. Tá. Diante do que você está me dizendo, essa é a pior hipótese que sua mãe pode fazer quando souber. É a pior hipótese, certo? Então, se isso acontecer e ela lhe bateu, como é que você pode reagir? Ou como é que você pode lidar com essa situação? Então, é a gente trabalhar esses pensamentos, porque possa ser que nem seja distorção, possa ser que de fato vá acontecer. Então, a gente precisa até diferenciar isso para o paciente da gente, né? O que pode ser classificado ou entendido como uma distorção e o que não pode, né? Então, existem, né, alguns livros de TCC que às vezes mudam o nome. Não é leitura mental, chama-se de adivinhação de não sei de quê, por exemplo, né? Então, leitura mental é um tipo de distorção cognitiva que eu acho que o outro está pensando algo sobre mim e que às vezes eu tenho certeza, né? Ou que o outro sabe aquilo que eu estou pensando. Por exemplo, um negócio muito comum, como tem aqui, ó. Eu acho que fulaninho tá pensando que eu tô com raiva dele. Peraí, como é que você sabe o que o outro tá pensando? Não, é porque quando eu falei com ele, aí a pessoa começa a se enrolar, né? Porque não para pensar sobre o próprio pensamento, né? Eu acho que ele tá achando, eu acho que ele tá pensando, né? Então é algo que a gente acaba interpretando ou fazendo essa leitura aí sem, na verdade, esse compromisso com a realidade, né? Então, adivinhação do futuro ou premonição, que é essa distorção que se caracteriza por essa antecipação de algo que nem aconteceu, que geralmente é algo que é visto de uma maneira muito negativa, que vai dar tudo errado, que tem muita probabilidade realmente, ou então de que já aconteceu. Isso é típico de uma pessoa que tem ansiedade, né? Ansiedade todo mundo tem, mas uma ansiedade mais exacerbada, né? Então, eu não vou conseguir passar, eu vou reprovar esse semestre, 2021.1, eu já reprovei, menino, já reprovei. Tá, você já reprovou, já terminou as provas? Não, mas é porque eu não vou passar nessa prova dessa professora, não. Oxente, mas tu já fez a prova? Não, mas eu tenho certeza. Tá, quais são, sabe? Então, essa distorção, ela é muito comum. Porque a gente tem, evolutivamente, uma predisposição neurobiológica que nos assegura que a gente precisa estar em atenção com tudo que vai acontecer para garantir a nossa sobrevivência. Então, isso também é um tipo de explicação que a gente tem de que a gente tem uma tendência de ter mais pensamentos negativos do que positivos, né? Outro exemplo de distorção é a catastrofização, né? Acredito que o que aconteceu ou vai acontecer é tão terrível e insuportável que não serei capaz de suportar. Penso que o pior vai acontecer e não levo em consideração outros desfechos, né? Então, um dos exemplos, né, vai ser horrível se eu fracassar e tal. Rotulação, como o próprio nome já propõe, né?
a pessoa se rotula mesmo, atribui esses traços negativos, né? Então, eu sou uma pessoa muito incompetente, eu sou uma pessoa burra, porque eu tirei nota tal na prova, ou eu não sabia explicar quando minha mãe perguntou alguma coisa sobre alguma situação. Tem tudo a ver, Luísa. Geralmente, pessoas que têm autoestima baixa são pessoas que têm essas distorções cognitivas, né? De sempre estar se desqualificando. Pronto, aqui, ó, a próxima distorção, né? Desqualificação dos aspectos positivos. Então, eu sempre menosprezo. Ah, alguém disse que eu tô bonita, né? Pronto, alguém, acho que foi Samara que disse, menina, que mulher linda, não sei o quê. Né? Então, se eu acredito que eu não sou linda, ou que eu acho que ela tá mentindo pra mim, né? Então eu vou dizer, não, ela tá me elogiando porque faz tempo que ela não me vê e quer ser gentil comigo, né? Ou então, sei lá, qualquer outra questão. A pessoa com baixa autoestima, ela tem essas distorções porque se lembre, a baixa autoestima ou essa maneira, né, que a gente tende a se enxergar é uma maneira distorcida, como a própria conteúdo que a gente está trabalhando agora, e tem a ver também com as nossas emoções, né? Não é somente uma questão cognitiva. Eu posso ter realmente algumas questões, né, de tristeza, ou angústia, ou frustração, e isso pode me abater, né? Qual a principal diferença entre catastrofização e antecipação? Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Aqui, ó, pronto. Então, catastrofização, que antecipação, de fato, é uma situação específica que eu estou pegando do futuro e estou trazendo para mim de maneira que vai dar tudo errado. Uma situação específica. Quando a gente fala de catastrofização, não é somente uma situação específica. São todas. Por exemplo, eu estou aqui dando essa aula aqui para vocês, né? Ou então eu imagino, hoje eu vou dar aula por menino daqui a 1h, de 7h30, na minha turma de psicologia da graduação, e se eu não me der bem nessa aula agora, de 5h da tarde, então eu não vou me dar bem mais em nenhuma outra aula, porque eu sou um fracasso, eu sou uma pessoa assim horrível, eu sou uma péssima professora. Tá juntinho ali também com questões, né, a catastrofização tá juntinho com questões relacionadas à generalização. Sabe aquele ditado que a pessoa faz tempestade num copo d'água? Ela catastrofiza, assim. Entendesse? Ou ainda tá meio dúbio? Lília. É mais ou menos por aí. E a pergunta de Lília me fez lembrar uma coisa importante. A gente divide essas distorções ou essas categorias dessa maneira assim, né? Didática, leitura mental, não sei o quê, por questões de fato de entendimento. Mas essas distorções aí, elas podem estar juntas, viu? Podem estar mescladas, né? Uma frase ou uma situação específica do paciente da gente pode trazer aspectos de várias distorções juntas. Aqui a gente só divide, né? Aqui como está aí nesse papelzinho, para melhorar, para a gente captar, né, essas características mais específicas, mas todas elas, apesar de independentes, elas podem ser sobrepostas. Estão entendendo isso? Certo? O que mais? Filtro negativo, né? Presta atenção quase exclusivamente nos detalhes negativos e raramente nota os positivos, ou uma situação como um todo, né? Então, pronto, esse aqui é um exemplo perfeito do que eu acabei de dizer, né? Tem a ver também com essa desqualificação dos aspectos positivos, foco só naquilo que é ruim, né? Então, eu conheço, sabe aquela pessoa que nada tá bom? Nada tá bom. Então, assim, do tipo, eu tô com esse casaquinho aqui branco, e só que pra mim ele
não tá o ideal porque faltou um botão. E quando falta um botão numa roupa, é só para esse buraco que eu olho. Gabi pergunta: tem como haver distorções para aspectos positivos? Tipo, eu sou o melhor que tudo no mundo? Tem, né? Tem sim. Né? Que seria Aí tem que ver se é realmente uma distorção ou se já se caracterizaria como algum tipo de, não somente distorção, mas de uma característica de pensamento, de algum tipo de transtorno, por exemplo. Mas tem sim, né? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Sobre generalização, pensamento todo ou nada. É porque tem mais exemplos mais negativos, né? Mas geralmente é porque a gente tem um peso maior para os negativos, mas tem. Às vezes, até quando algo é vislumbrado, iminente de acontecer, os pensamentos negativos são capazes de causar uma ansiedade terrível, a ponto de você nem... Exatamente, exatamente, exatamente. E é muito isso que as emoções tipo ansiedade ou essas distorções, elas roubam da gente. Que é o quê? A capacidade da gente estar vivenciando o momento presente. A gente fica ali, ó, imersos, muitas vezes naquele looping, sabe? Looping fica só repetindo alguns pensamentos, algumas questões e tal. Isso aí é algo que faz a gente perder alguns aspectos, alguns momentos da vida, né? Super generalização, acho que é o ideal é se manter no presente, né? Se manter no presente, tentar ser leve, né? Eita. Supergeneralização, né? Perceba um padrão global de aspectos negativos com base em um único incidente. Tira uma conclusão geral negativa que vai além do alcance da situação atual, né? Por exemplo, esse meu amigo que eu falei para você, né, que está se separando, foi o segundo casamento dele. Então, ele, tipo assim, totalmente, eu digo assim, que os pensamentos, as distorções cognitivas, né? Eu tenho um apelido para elas. Eu chamo pensamento troncho, né? Então, eu digo para ele, meu filho, você está cheio de pensamento troncho. Porque é mais fácil para uma pessoa que não é da área de psicologia entender, é mais fácil entender o que é algo troncho do que algo distorcido. Como assim? Bem nordestino mesmo. Então, assim, é de dizer o seguinte, ó, aqui é a linha reta, não é? Pronto. Teus pensamentos estão assim. Tudo troncho. Como assim, Jaiana? Como é que tu me diz que porque tu se separou agora dessa vez, nada na tua vida presta? Super generalização. Não, mas foi, ó. Eu já me casei uma vez, já me casei, essa é a minha segunda vez, eu não devia ter me separado, não devia ter isso, não devia ter aquilo. Beleza. Mas nada na tua vida presta? Nada que tu faz é bom? É isso mesmo. Aí eu vou dizendo, e teu filho, e teu emprego, e tua casa, e teus pais, e teus amigos, e tal história, e tal situação, e tal dinheiro que tu ganhou não sei de onde, e tal. Então, essas outras coisas não prestam nada, presta? Aí a pessoa para e olha assim. Não, essas coisas aí prestam. Mas eu não sirvo pra nada. Aí pronto, eu falei, meu Deus, lá vai eu de novo. Né? Então, uma pessoa que está no meio de um sofrimento é mais difícil, ela reluta mais para lidar com essas distorções que está na mente, porque está muito ali fundido as próprias emoções, que por sua vez está fundido as crenças. Né? Então, se eu já me acho uma pessoa que é incapaz, e eu acabo de me separar de um casamento que eu dediquei a muito, então, de fato, eu sou uma pessoa muito incapaz, que eu me separei, né? Então, isso aí é um exemplo. Também o pensamento de tudo ou nada? Olhe, a gente vai para ele agora. Pode também. Porque ele tem alguns desses pensamentos, inclusive aqui, ó. Inclusive quando ele diz assim, tudo foi perda de tempo. Ele também tem essa alegação. Não sei porque eu investi tudo isso, porque tudo foi. Ele falou exatamente essa frase. Tudo foi perda de tempo. E todo mundo desiste de mim. Então tá meio que fundido aí também, sabe, Danilo? Esse pensamento do nada junto com o outro.
Pensamentos distorcidos aparecem. Isso, Liliane. Esses pensamentos distorcidos são tipos de pensamentos automáticos. A gente tem tanto pensamento automático, pergunta boa, tanto pensamento automático que é considerado saudável, tanto pensamento automático que é considerado distorcido, ou patológico, ou troncho. Então, os acontecimentos podem reforçar as crenças. Pode, e vice-versa. E vice-versa. Perfeito. Porque a gente lembra, Amanda, que a gente estava falando no início da aula de hoje, que o que importa de fato é a lente. A lente. Não é o acontecimento em si, mas como a gente enxerga. Então, fica o tempo todo as nossas crenças, a gente enxergando a vida pela ótica das nossas crenças centrais, né? É como se fosse assim, ó, minha gente, vem aqui, chega, vocês que estão aí comigo. Vocês estão aí, então? E essa professora tá carente hoje, eu tô carente mesmo. Vocês estão aí, então? Estão aí comigo? Sim. Opa! Ó, coisa boa, bota uma aguinha aqui. Ó, eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Veja se vocês... Se vai fazer sentido para vocês. Olha só. Minha analogia é a seguinte. Pior que essas câmeras, esse negócio tem nem filtro, né? Pra ficar assim bonitinho, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei exatamente quanto grau tem no meu óculos, não. Mas vamos supor aqui que tem 2, 3 graus. Não lembro. Os meus olhos estão aqui, certo? Estão aqui, meu globo ocular, beleza, pronto. Tem meus óculos, tem a forma dos meus óculos, a maneira, inclusive, que eu gosto de colocar no meu rosto. Ele tá encaixadinho aqui ou não, né? E o que é a lente em si, né? Ou que é essa mancha em si. Se a gente fosse fazer uma analogia, o meu óculos, ou seja, a maneira como eu estou me permitindo enxergar, o meu óculos de 2, 3 graus, é a minha crença central. Eu enxergo a vida toda por esses 2 graus, 3 graus aqui. A maneira, a regra, como ele deve ser, que é arrochado, é maior aqui e tal. A regra tem que ser assim, para eu enxergar bem, tem que ser desse jeito. Crença intermediária. Certo? E os pensamentos automáticos, que é aquilo que a gente tem acesso mais rápido, é a lente. E aí foi boa essa, eu gostei. Vocês gostaram? Fez sentido aí ou não? A viagem foi grande, né? Então, tudo que a gente vai estar enxergando, a realidade continua. Eu com óculos ou eu sem óculos, o computador é o mesmo. A câmera é a mesma. O meu ventilador aqui é o mesmo. A parede é a mesma. O que vai mudar essas coisas é a minha lente. Fez sentido ou não? Não, né? Fez? Acho que fez, foi? Fez. Nem que seja um pedacinho, mas fez, né? Tá com a bexiga. Né? Então, assim, o que que acontece? A gente pode estar vendo a vida por uma lente que está manchada, uma lente que está troncha, ou seja, de maneira distorcida. Só que cada um de nós, em virtude das nossas crenças, das nossas experiências de vida, de várias questões, cada um de nós vamos ter uma linha diferente de como interpretar. E uma dessas linhas podem ser distorcidas. E existem várias formas de serem distorcidas, né? Exatamente. Né? Então, tem outras questões aqui para falar para vocês, mas vi agora que são 6h40. Eu queria apresentar um recurso físico, que é esse daqui. Não é meu, é de uma psicóloga. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver o nome dela, que está aqui dentro. O nome dela é Ellen. Ellen de Oliveira.
O nome desse joguinho é Pontos Fracos. Apesar de eu não gostar muito desse nome, mas eu entendo que foi um nome ali comercial e tal. Então, ele tem, assim, né? Um mapinha de como usar e tal. E ele traz exatamente uma maneira diferente de trabalhar esse mesmo conteúdo de distorções cognitivas, que é a partir de cartas. Então, sempre que eu estou falando sobre distorções cognitivas e essas questões, eu falo muito sobre esse tipo de jogo, porque uma das formas que a gente pode fazer, né, se você estiver atendendo presencialmente ou online, é aleatório mesmo, né? Você deixa as cartinhas assim e o paciente vai pegando uma a uma. E aí o paciente vai dizer se essa cartinha ele se identifica com ela ou se não, né? Por exemplo, eu, Jaiana, se fosse para trabalhar essas questões de distorções cognitivas, se eu não se o meu paciente fosse resistente, sabe? Nesse processo de psicoeducação, terapia, essas coisas, eu começaria por um jogo tipo esse, e não por aquele papel que eu mostrei para vocês agora. Eu vou explicar, vocês vão entender por quê. Então, vamos lá, fulaninho, pega aqui uma cartinha dessa. Se tiver assim online, eu vou ler para você, tá bom? Aí você pode mostrar aqui, aí o primeiro que tem é assim. Veja se essa frase tem alguma coisa a ver com você, tá bom? Tá certo. Fico remoendo a culpa e acabo não conseguindo me concentrar em outras coisas. Tem a ver com você? Não, não tem. Certo, tá aqui. Não tem a ver, né? Próxima cartinha. Só quem tem muito dinheiro, é muito inteligente ou tem muita sorte, consegue realmente realizar seus planos. Tem a ver com você essa cartinha? Aí o paciente tem a ver, eu acho que é isso mesmo. Então o paciente ele vai dizendo pra gente o que é que tem a ver e o que é que não tem. O que é que tem a ver e o que é que não tem. Eu acho que são 50 cartinhas dessas. 50. E aí, por experiência própria, isso aqui numa sessão só não dá, não. Por quê? Às vezes o paciente lê, aí começa a explicar sobre isso aqui, né? Acaba tendo uma interação bem legal. E você pode continuar nas outras sessões e sem nenhum problema. Então, o que que acontece? Ele separou as cartinhas, vamos ver aqui só uma outra, de acordo com o que ele entendia que era compatível com ele, tá? Então, vamos supor aqui nesse exemplo que ele separou 4 cartas, 4 conteúdos. E aí, coincidentemente, não sei se vocês vão conseguir ver, que aqui no cantinho tem um número. Dá para ver aí ou não? Número 7, número 6. Estão vendo? E aí, cada cartinha dessa vai ter uma explicação. Essa explicação está baseada nesse número. Por quê? Lembra que eu falei que isso aqui é um jogo da gente trabalhar com distorção cognitiva? Número 1 aqui nesse jogo, leitura mental. Número 2, adivinhação do futuro. E assim por diante. O número 7, que foi aqui nesse exemplo, o que ele mais trouxe, então equivale à supergeneralização. Então eu vou explicar isso para o fulaninho. Fulaninho, você percebeu que essas cartinhas que você escolheu tem um padrão de um número, um certo número que aparece algumas vezes? Percebi. Qual é o que mais se repete? É o número 7. Vamos lá, fulaninho. O número 7, de acordo com esse joguinho aqui, se chama supergeneralização. Eu vou ler para você a definição ou característica disso. Vê se tem alguma coisa a ver contigo, tá certo? Tá bom, tá certo. Aí, olha só, fulaninho. Você percebe, aí tem escrito aqui atrás. Você percebe um padrão negativo global com base em um único incidente. Você tira conclusão negativa radical que vai muito além da situação atual. Isso acontece algumas vezes. Ah, acontece demais, porque eu acabo fazendo isso mesmo e não sei o quê. Me dá alguns exemplos, Fulaninho, dessa situação. E aí a gente vai, ó. Por isso que eu tô dizendo que não é só em uma sessão que dá pra gente fazer isso. Então, como é que eu faço quando
em uma sessão só, o paciente, a gente não consegue terminar, né? Eu não tenho como manter da mesma forma esse jogo até a próxima semana, porque eu tenho outros pacientes e eu uso com outros. Mas eu consigo tirar uma foto das cartas que ele escolheu e na outra semana eu pego essas cartas de volta e assim a gente vai trabalhando. Então, é uma maneira mais lúdica, mais prática para a gente trabalhar distorções cognitivas, por exemplo. Né? Então, essa aqui é uma maneira. Existem outras maneiras também da gente trabalhar com isso, né? E a gente explica que é tão interessante quando a gente vai lendo esses outros exemplos que a pessoa diz. Não, que a gente diz assim, né, aqui. Viu, Luísa? Você que é aí do Rio Grande do Sul. Não, olha, acredito ser a única pessoa capaz de realizar as coisas com precisão e tempo certo. Não, a única, não, eu não. Tem gente que pensa assim, né? Então, é muito interessante porque eles acabam tendo acesso a exemplos de outros tipos de distorção cognitiva. Né? Então, a gente vai trabalhando com o paciente sobre essas questões de distorção, dizendo que todo mundo pode trabalhar, ou pensar, ou ver a vida, enxergar a vida de outra forma. Né? Então, esse aqui é um tipo de uso muito bom, que trabalha essas questões mais iniciais, né, em relação ao modelo cognitivo, né, essas distorções cognitivas de maneira geral. Deixa eu ver aqui um outro. Deixa eu só mostrar isso aqui. Deixa eu ver. Tem um outro arquivo que ele também fala, deixa eu ver se é esse, acho que é esse. Que ele fala, é parecido com esse último que eu mostrei a vocês, só que ao invés de trazer o exemplo da distorção, olha o que ele traz. Ele traz respostas alternativas dessa distorção. Então, se eu sou uma pessoa que eu fico tentando adivinhar o que o outro está pensando, o que a outra pessoa acha que eu estou achando, existe uma maneira alternativa de eu lidar com isso. Então, a maneira alternativa é, por exemplo, fulano, pergunte a você mesmo, né? Quando você para pensar assim, que fulaninho está achando isso sobre você, pergunta, o que eu estou considerando para ter esse tipo de pensamento? Né? Então, será que isso que eu estou pensando realmente tem algum tipo de embasamento, de validade, alguma coisa assim? Pode falar, Danilo. Professora, esses pensamentos alternativos, eu estava vendo aqui que eles são muito, muito importantes, porque às vezes a gente psicoeduca o paciente sobre a identificação da distorção. Mas e aí, depois que ele identifica, o que ele faz com isso? Então é Exato. muito bom quando a gente psicoeduca também a criar um pensamento alternativo, a questionar esse pensamento e a partir desse questionamento colocar esse pensamento alternativo para que você tenha outras alternativas, né? Perfeito. Perfeito. Porque muitas vezes a gente, enquanto terapeuta, às vezes a gente acaba atropelando alguns processos. E eu acho que existe uma certa ordem em algumas questões, tipo isso, né? Como o Danilo trouxe. A gente explica que pode existir uma maneira que esse paciente está enxergando a vida de modo distorcido, que existe alguns tipos diferentes que são exemplificados desse jeito. Então, entendendo isso, estando a par disso, como é que a gente pode lidar com isso e modificar isso? Ou seja, ao invés de você continuar nesse caminho, né, da distorção ou desses pensamentos tronchos, né, como eu costumo chamar, existem outros caminhos, que aí vem as alternativas, as respostas alternativas ou pensamentos alternativos. Então, a gente pode sempre questionar os nossos próprios pensamentos e é importante que a gente faça. Né? Então, o que está embasando esses pensamentos que eu estou tendo, né? Então, quais são os fatos ou as provas que estão ali comprovando ou reprovando a maneira que eu estou pensando sobre algo, sobre alguém?
né? Será que isso que eu estou pensando, que eu sou uma pessoa horrível, que todo mundo desiste de mim, que nada que eu faça dá certo, de fato, será que essas situações é tão ruim mesmo como eu estou pensando? E aí uma coisa, né, que está aí nessas respostas alternativas, que é importante a gente entender é o seguinte: todo mundo tem ou pode vir a desenvolver em qualquer momento da vida esses tipos de pensamentos distorcidos, certo? Então, é normal. Mas se a gente percebe que existe um nível de patologia ou de um excesso muito significativo nesses tipos de pensamentos, além de, obviamente, ter a raiz lá na nossa crença central, ou como alguns autores, né, da terceira geração, lá das nossas crenças, então, se a gente perceber o quanto que está difícil e se isso combinar com outros sintomas, tipo tristeza profunda, né? Uma vontade de ficar isolado, de ficar quieto, de só enxergar realmente a vida com um ângulo negativo, que está chorando demais. Então, quando vai compondo toda uma estrutura, né, em vários aspectos, é importante a gente já alertar aqui uma luzinha de: será que estou lidando com algum tipo de transtorno? Será que isso aqui tem a ver com depressão? Será que isso aqui tem a ver com algum, sabe? Então é importante demais que a gente possa entender que as distorções cognitivas podem acontecer tanto em um cenário de uma cognição saudável, quanto de uma cognição que está doente. Ou seja, tanto pessoas que têm transtornos mentais, quanto em pessoas que não têm, que é algo que acontece, né? E aí a gente precisa entender isso, né? Que às vezes, dependendo, obviamente, né, do evento e etc., somente a terapia cognitiva, né, que vai tentando reestruturar todo esse processo que está aí desorganizado, somente isso talvez não adiante. É importante, faz parte. Mas a gente precisa sempre se lembrar disso, né? Até que ponto é somente uma distorção cognitiva de uma pessoa saudável, até que ponto não é. Então, sempre analisar o paciente de maneira global em relação à apresentação de outros tipos de sintomas, de comportamentos, de tomada de decisão, das relações, se clinicamente a pessoa se encontra bem ou não, né? Se está tendo ali comportamentos diferentes do que seria considerados os habituais, né? Então é algo interessante. Esse material, tudo isso que eu estou apresentando para vocês, né, como mencionei anteriormente, está no meu Drive. E aí vocês clicam lá na pastinha sobre instrumentos, tá? Deixa eu ver aqui outro. Deixa eu ver isso aqui não. Tem um outro instrumento que ele funciona como um diário, tá? Então, um diário de emoções. Isso aqui pode nos ajudar a ver um certo padrão nessas emoções do paciente, certo? Então, obviamente, só que uma ressalva. A gente da TCC, a gente gosta de utilizar instrumentos, escalas, materiais, a gente gosta, isso é verdade. Mas a gente não se resume a isso, não. Não vai aplicar esses negócios aí de maneira aleatória, não. Tem que ter um objetivo. Então, se você quer identificar, às vezes o próprio paciente, né, não vem na sessão de um jeito que não consegue se lembrar como é que foi a semana, ou se você tem esse enfoque maior nas emoções, né, não consegue lembrar mesmo, assim, ou diferenciar uma emoção da outra. Então, esse diário aqui das emoções é bem legal. Tendo de todo dia na semana, né? Então, segunda, domingo, e tem algumas emoções, né? Então, paciente, qual é a ideia? Que ele vai marcando um xizinho nas emoções que aparentemente aqui ele consegue identificar e o dia na semana que elas apareceram, né? Então, felicidade, interesse, compaixão, confiança, mágoa, irritação, raiva, ressentimento, ciúme. Aí aqui no final tem alguns em branco,
né? Que o paciente mesmo ele pode ir preenchendo. Ah, eu senti isso daqui, mas não estava na listinha. Posso adicionar? Pode, pode sim. Tem. Eu sou uma mãe para vocês. Tu não sabe, Lídia? Tu não sabe que eu sou uma mãe? Tem um outro aqui, instrumento. Deixa eu ver se eu acho ele, rapaz. É sobre os pensamentos. Deixa eu ver. Pensamentos. Que é justamente para a gente ver, assim, era pensamentos positivos, pensamentos negativos, que é parecido com essa ideia aí desse diário das emoções, sabe? Mas é mais para monitoramento. Deixa eu só ver aqui, peraí. Não tô achando, não. Achei. A ideia dele é parecida com esse diário aí das emoções, só que ele é um instrumento que tem 2 páginas. Na primeira página tem mais pensamentos que o paciente ele deve reconhecer em si, que tem uma ótica mais positiva. Aí na segunda página, tem uma ótica mais negativa. E aí ele vai marcando se teve algum pensamento parecido, né? Ou até igual mesmo. Por exemplo, pensamento de que eu posso fazer melhor do que isso. Pensamento de que o clima e o tempo hoje está bom. Que a vida é interessante, que eu fiz uma coisa boa, né? Então, o paciente, a gente vai estar orientando ali para ele que ele consiga ter essa percepção do que ele está pensando. Então, esse é um processo que ele vai ter, né, a se adaptar durante aquela semana que a gente vai estar trabalhando, para a gente até conhecer esse paciente, né? Porque alguns pacientes, eles de fato, eles não conseguem trazer para a gente, nem se a gente passar um exercício para casa, nem que seja assim, abstrato, não precisa escrever nada. Mas de dizer assim, o que foi que eu pensei, o que foi que eu senti, não consegue elaborar esse tipo de resposta ou informação para a gente, né? Então é algo realmente que é bem legal. Então, aqui tem esse viés, né, mais positivo, de maneira geral, como eu sou honesta, eu tenho muita sorte, assim por diante, né? E aí, nessa segunda página, né, tem uns pensamentos, assim, mais negativo, vamos chamar dessa forma, né? Tipo, eu sou confuso, eu tô assustado, ninguém me ama, eu acabarei vivendo sozinho, e esses pensamentos, como eu mencionei, são exemplos. Se o paciente quiser e perguntar para a gente, eu posso escrever mais? Deixe. Quanto mais o paciente quiser fazer as coisas, deixe ele escrever, porque isso também é um processo de autoterapia, né? E aí, logicamente, se você perceber que está excessivo, é bom a gente entender esse comportamento aí que está sendo tão reforçador, né? Então, esse aqui é um tipo de exemplo de calendário, vamos assim dizer, né, de registro, de automonitoramento desse tipo de pensamento, né, que a gente pode vir a ter. Então, percebam, né, a gente está aqui falando de exemplos, né, tanto de recurso em formato mais lúdico, isso aqui é muito bom para trabalhar também com adolescente, né? Criança, não, existem outras formas de a gente fazer isso, mas adolescente é bem interessante, né, mais dinâmico, assim, didático para eles. Então, tem várias formas de a gente trabalhar com emoções também, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma. Tem várias caixinhas que eu posso demonstrar aqui para vocês. Eu não vou abrir todas, mas só para demonstrar. Tem essa caixinha aqui da felicidade. Aí a gente trabalha aspectos mais relacionados à própria psicologia positiva, né? Porque se a gente tem um paciente que fica ali
né, com essa tendência a reforçar bastante ou trazer bastante esses aspectos mais negativos, como pacientes com traços depressivos e etc., ou ansiosos, né, ou de bipolaridade, enfim, são pacientes que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar batendo muito na tecla somente das coisas negativas, ou das coisas ruins, ou de distorções, estão entendendo? Porque ele já está ruim, o paciente já está ruim. Aí a gente fica só ali nas coisas que são pesadas ou que machucam, né? Então a gente também tem que ter esse equilíbrio, saber exatamente, né, o que a gente deve se aprofundar naquele momento do processo terapêutico, ou então o que a gente pode seguir adiante, trazendo esses aspectos mais motivacionais, por exemplo, né? Tem esse daqui que segue mais ou menos essa mesma ideia que eu estou mencionando agora para vocês. Esse daqui foi recém-publicado. Então, isso mesmo, recém-publicado, tem a ver, né, com questões relacionadas à resiliência, à aceitação, coragem, força, a virtudes de maneira geral, que tem esse viés da psicologia positiva, né? E aí tem outras questões que a gente pode estar trabalhando mesmo, não tem somente um viés mais de emoções mais positivas de maneira geral, mas de maneira mais global, né, trabalhar com inteligência emocional, né? Como a gente pode estar lidando com questões... Oi, minha filha, vem cá, chega. Com questões relacionadas a estresse, essas coisas. Venha, chegue. Venha. Quer falar com o pessoal? Venha. Venha. Venha, dê boa noite, chegue. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, minha gente, essa aqui é a Lica, para quem não conhece, né? Diga, eu tava dormindo, mas deu saudade da minha mãe. Minha mãe só vive trabalhando, minha mãe. Hein? Dê boa noite ali, olha pra câmera. Ali, ó. Quer não? Não? Tu tá com vergonha, né? Fica não, mulher. Então, minha gente, né? É minha princesa essa. Então, minha gente, foi isso que eu separei, né, pra gente conversar na nossa aula de hoje. Né? Então, a gente revisitou alguns conceitos mais iniciais mesmo da TCC. Se a gente não entende esses aspectos básicos, como uma coisa vai puxando com a outra, enfim, como a gente pode caracterizar as distorções cognitivas, como ter acesso a essas distorções dos nossos pacientes, né? Quais seriam os recursos, algumas possibilidades. Você pode criar seu próprio recurso, seja para os seus pacientes em geral ou para cada caso de cada paciente, porque cada um tem a sua especificidade, não é? Camila, em relação às aulas teóricas que eu estou gravando, eu estou vendo com a minha equipe, porque eu tenho uma equipe agora, né? Sou uma pessoa chique, como é que a gente vai disponibilizar esse material para vocês, né? Então, está tudo guardadinho. Eu vou ver ainda, porque a gente vai editar, fazer um negócio, fazer algumas coisas bem legais. Então, ver exatamente como é que a gente vai disponibilizar isso. Mas eu vou, né? Então, era isso que eu queria trazer para a aula de hoje. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Eu coloquei aqui um link, não foi? Deixa eu pegar aqui novamente. Deixa eu pegar aqui. Espero que tenha sido bacana aí para vocês, porque... Cadê? Copiei. Eu preparei com muito carinho, né, essa aula de hoje. Porque eu tentei ser um pouco mais prática, né? Não somente teórica, mas prática no sentido que existem algumas maneiras da gente ter acesso a essas informações do nosso paciente. Então, assim, existem infinitos instrumentos da TCC, mas se lembre que esse instrumento não garante o sucesso da terapia, não traz para a gente as informações que o nosso paciente, ele precisa muitas vezes soltar, mas não consegue por algum motivo. Então, sejam criativos e tentem entender qual é a melhor maneira de você ter essas informações do seu paciente. Não é receita de bolo que a gente faz
tudo igual para todo mundo. Aplica sempre, sei lá, o RPD, né? O registro de pensamento diário para tudo, distorções cognitivas para tudo. Não, calma. Cada paciente ele vai ter uma demanda diferente, né? Então, de fato, espero que vocês tenham gostado. Reforcem lá no grupo do WhatsApp, né? Se vocês gostaram ou não da aula, para que a gente possa motivar outras pessoas. Semana que vem a gente pode se encontrar nesse mesmo horário. Pode ser? Ô, Danila, obrigada. Obrigada. Vamos testar na sexta-feira? Não é? Vamos testar? De 5h30 da tarde, né? É o tempo também que alguns de vocês vão ficando de férias, né? E aí eu quero ver vocês estudando, tá? Eu quero ver vocês aí durante a semana, o máximo possível, vendo material e dentro das suas necessidades, das suas possibilidades, claro, né? Então, ô, Franz, que bom, né? Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão para vocês, de vocês acreditarem sempre no meu trabalho, por estarem aqui nessa aula que eu preparo com carinho para vocês. Amanhã tem sim nosso grupo de estudo normal, de 10 e de 2 horas da tarde. Compareçam, né? Vejam aí se vocês realmente conseguem participar, tá certo? E é isso, na minha crença, que Deus abençoe vocês. Contem comigo, tá? E um cheiro grande. Tchau, tchau. Oi, diga assim, oi. Agora sou eu. Eu quero dar tchau. Vem, dar tchau. Vem. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem, Luquinha. Olha o povo dando tchau. Tchau, povo. Vamos descer, vamos. Uma musiquinha aí. Isso. Pronto. Tchau, Mari.